O que passa na cabeça de um jovem de 21 anos que esperava a mãe chegar em casa e não recebe mais notícias? Depois de esperar por horas, essa mesma jovem abriu as redes sociais e se deparou com uma postagem da mãe dela. Mas não é da mãe dela, uma postagem da mãe dela morta num acidente de moto. Lilian de Lima Pinheiro voltava para casa para se despedir da filha Ariane, que estava grávida do seu único neto. Mas no meio do caminho, Lilian cruzou um motorista que dirigia em altíssima velocidade, furou uma preferencial e acabou com a vida de uma família inteira. Vamos ver. Na pele, a tatuagem com o nome da mãe, Lilian. Será assim, eternizada no corpo e no coração da Ariane Pinheiro, de 21 anos, a lembrança de uma mulher que não era rica, mas lutava por tudo que ela queria. Lilian de Lima Pinheiro, de 36 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira após ser atingida por um carro enquanto voltava para casa. No celular, a última mensagem: "Vem aqui, estou me arrumando para viajar. Quero me despedir da Adri." Na noite da última sexta-feira, a Lilian saiu de casa, de moto, para seguir até Aparecida do Norte. Ela voltava no domingo, só que o que ela nunca imaginou é que quando ela chegasse até aqui, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, ela sofreria um gravíssimo acidente que tiraria a vida dela. A Lilian estava vindo por essa avenida aqui. Ela estava respeitando toda a sinalização e não estava em alta velocidade. O que ela não contava é que dessa outra rua aqui viriam dois motoristas, este sim, em alta velocidade e possivelmente disputando um racha. Eles furaram a preferencial e um deles atingiu a moto da Lilian. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda aqui no local antes da chegada do socorro médico. E o que mais chama a atenção, mais uma vez, é que o motorista abandonou o carro dele e fugiu sem prestar socorro. Eu, infelizmente, abri minha rede social e eu me deparei com aquela cena da minha mãe jogada no chão e morta e abandonada como um cão, porque ele atropelou a minha mãe e deixou ela lá, largada. Lilian era promotora de vendas, tinha ido até a Aparecida do Norte para agradecer as conquistas, a saúde e a família que estava aumentando. Ariane está esperando um filho, está no 4º mês da gestação. Minha mãe era uma mulher feliz. A minha mãe era uma mulher que ela trabalhava muito para conquistar tudo que ela tinha na vida dela. A minha mãe era uma mulher dedicada, uma filha querida, sabe? A minha mãe, ela não tinha nenhum defeito, assim. Se ela pudesse tirar dela, do corpo dela, ela tirava para colocar, para dar para as outras pessoas. As imagens de câmeras de segurança registraram todo o acidente. Neste ângulo, um carro espera outro passar na preferencial para atravessar. Logo depois, Lilian aparece com a moto. Ela não teve tempo de frear ou desviar. Foi atingida e arremessada por vários metros. Já desse ângulo, a alta velocidade dos carros é nítida. O carro preto consegue ultrapassar o outro e atinge a moto dela. Lilian morreu na hora. Ele não teve a consciência de pedir uma ambulância para minha mãe. Uma ambulância, ele podia ter fugido, mas ele podia ter ligado para alguém, ter prestado um pouco de socorro. Ele omitiu isso. Ele destruiu a minha vida inteirinha. O motorista que causou o acidente foi identificado, Michel Norton. Ele é corretor de imóveis em uma imobiliária de Fazenda Rio Grande. Aliás, era. Logo depois do que aconteceu, ele foi demitido e o colega de trabalho que dirigiu o outro carro também. Mas o que revoltou motociclistas e a família da Lilian foi o que aconteceu depois. Além de fugir e não prestar socorro, Michel não podia estar dirigindo. Na carteira de habilitação, são mais de 40 pontos em infrações, inclusive por dirigir embriagado. Eu particularmente não conhecia a Lilian, entendeu? Só que assim, gera revolta igual por nós, porque ela era um ser humano, ela era uma mãe de família, ela era uma pessoa que poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser eu, poderia ser a minha esposa, poderia ser a minha mãe, a minha filha. Enquanto a Lilian estava voltando de viagem para ficar nos braços da família, o corretor de imóveis estava em um bar.
De acordo com informações apuradas pela nossa equipe, o local onde ele estava não era muito distante de onde ele atropelou essa motociclista. E ao que tudo indica, ele bebeu, e bebeu muito. Do local onde o corretor estava até onde ele atingiu a Lilian, são 300 metros. Uma disputa rápida que tirou a vida de uma mulher inocente. Logo depois, Michel entrou no carro do amigo e fugiu. Nós estamos cansados de ver exemplos como a gente viu hoje. Ele matou uma pessoa, ele estava alcoolizado, ele estava apostando racha, ele estava sem habilitação, ele não prestou socorro, ele teve a capacidade de sair de dentro do carro dele, ver uma pessoa morta, esfacelada no chão, entrar em outro carro e ir para casa. Horas depois, já com o advogado, Michel e o amigo se apresentaram na delegacia de Fazenda Rio Grande, mas ficaram em silêncio. E se não bastasse isso, saíram pela porta da frente. Se confirmar que os dois estavam disputando uma corrida ali e a tua mãe foi vítima de tudo isso, como é que você fica? Como é que você se sente sabendo que ela estava voltando para casa para ver você e acompanhar a sua gravidez? Eu me sinto perdida, sabe? Porque eu não entendo que mundo é esse que a pessoa faz isso e sai impune, andando pela porta da frente. Eu não consigo entender, sabe? Eles tiraram a minha mãe e eles têm que pagar isso. Isso não pode ficar assim. É muito triste. Que história triste, minha gente. A mulher estava voltando, foi na madrugada de segunda-feira. Ela estaria voltando, então, depois de fazer agradecimentos e Aparecida pelas conquistas da vida dela. Uma mulher de 36 anos, a filha dela estava esperando uma criança, esperando que essa criança venha com muita saúde. Não vai poder conhecer a neta, não teve a chance de conhecer sua neta ou seu netinho, a gente ainda não sabe. E o que impressiona, mais uma vez, é que deixaram a mulher caída no asfalto e a pessoa que se apresentou à delegacia para assumir o caso está solta. Fico me perguntando como é que alguém faz isso com o ser humano, assume esse crime, né? Porque é um crime de trânsito. E aí tá solto. A polícia não deveria, ter de mantê-los presos? Apurar os fatos? Porque o que nós temos aqui, inclusive, nessa reportagem que o Bitar mostrou pra gente agora, nitidamente, claramente, as pessoas não respeitaram a placa de preferencial. Eu acho que só aí a gente já tem um assunto muito sério para ser levado em consideração, uma situação muito séria para ser levada em consideração. E o restante? Estavam disputando racha? Em que situação eles estavam dirigindo? E o fato de ter mais de 40 pontos na carteira? Essa pessoa não deveria estar sem carteira? Não deveria estar passando por um curso de reciclagem? Como é que estava dirigindo? Como é que estava dirigindo? Aí acontece o acidente, entra no carro do amigo e vai embora. É realmente para deixar todo mundo indignado, viu, doutora Márcia? É mais uma história de trânsito que deixa a gente ferido, machucado. Imagina a família. Você tem todo um histórico de uma pessoa que não está se preocupando muito com a vida alheia. Ele já tem 40 pontos na carteira, estaria com a carteira suspensa, continua pilotando assim mesmo, né, dirigindo assim mesmo. Há histórico de que eles estariam bebendo em algum lugar 3 quadras antes, saem os 2 carros em disparada, os 2 atravessam a preferencial, mas um atravessa primeiro e aí dá causa ao acidente. E ainda para piorar, aquela ausência completa de preocupação com o ser humano, de empatia, que é o fato de simplesmente mudar de carro, porque o carro dele não estava em condições de andar, e ir embora. E tenho certeza que só se apresentaram porque o carro dele ficou no local. Se o carro dele não tivesse ficado no local, não teriam se apresentado, porque não teriam uma forma de sair. Infelizmente, a nossa lei não permite prender uma pessoa em flagrante se ela não está naquela condição de flagrante. Mas com certeza, com os levantamentos feitos, vai se entender que isso não é uma morte em trânsito apenas, né? Mas sim um homicídio, né? Foi um homicídio pelo dolo eventual e assim deve ser punido, né? Com as penas do homicídio.
tenho um recado para dar para você agora.